Irmão, Pois é, meu irmão, nós encerramos a caminhada da Páscoa, o Pentecostes, a Santíssima Trindade, todo tempo de solenidades, grandes festas. Agora nós vamos iniciar o tempo, retomar o tempo comum. Já é o 11º domingo do tempo comum que estamos vivendo agora. As leituras são muito interessantes, eu vou só citar para vocês poderem estar refletindo em casa. É muito interessante, você pode estar com uma caneta, um papel em mãos, e você pode estar anotando para depois refletir e estar acompanhando a reflexão em casa, durante a celebração, quando o sacerdote está celebrando lá na matriz. Primeira leitura do livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, o capítulo 19, versículo de 2 a 6. Êxodo, capítulo 19, versículo de 2 a 6. O salmo é o Salmo 99 ou 100. Tá? A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 5, versículos 6 a 11. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. E o evangelho que vamos refletir neste dia é Mateus, capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. São esses os versículos que iremos refletir neste domingo, e você pode estar já marcando aí na sua Bíblia para poder estar nos acompanhando. Por isso, as reflexões para a leitura de hoje são interessantes. Nessa primeira leitura, Deus chama Moisés e o conduz para o alto de um monte e lhe dá preciosas recomendações. Quais são essas recomendações que ele dá a Moisés? E para quê? São para que Moisés possa receber essas recomendações e, depois que ele descer do monte, ele retransmite para todo o povo de Israel. Isso é muito interessante. Obedecer, observar a aliança. Ele desce, tá? E diz, Moisés transmite para o povo que Deus está pedindo para eles obedecer e observar a aliança. E lá no monte, o que é que ele vai dar a ele para ele passar para o povo? É o decálogo, 10 mandamentos, que é muito interessante. Por isso, é interessante que ele desça para transmitir. E lá, quando ele faz aquela transmissão, ele está fazendo, diremos assim, um pacto entre ele, Deus, e Moisés, e o povo de Deus. Só que Moisés é o intercessor. É ele que é a referência. Por isso, Deus fala com Moisés, que leva a mensagem para transmitir ao povo. Tá? Ele representa todo o povo de Deus, isso é muito interessante. E essa realidade faz com que as pessoas entendam Deus através daquele ensinamento que ele transmitiu por meio de Moisés. Tá? O povo se torna, a partir daquele momento que Deus pede que Moisés transmita a eles se tornam o quê? Propriedade de Deus. Se torna propriedade de Deus. E sendo propriedade de Deus, eles estariam seguros. Mas tem uma questão aí que ele alerta Moisés para alertar ao povo. Para vocês estarem seguros, vocês têm que me obedecer. Tem que observar a aliança. Tem que cumprir a lei. Tem que ser fiel. Isso é que ele pede para o povo. Tá? Para realmente obedecer a ele. E aí por quê? Porque o povo é propriedade de Deus. E como são propriedade de Deus, tem que estar se sente seguro, não precisam mais deixar Deus de mão e sair aí atrás de qualquer coisa do mundo. Não vale a pena de jeito nenhum, porque senão não tem sentido e eles perdem a própria vida. Agora, muitas das vezes as pessoas vacilam, não aceitam muito bem essa mensagem e terminam andando por caminhos diferentes que não tem nada a ver com Deus. É aí que Moisés fica triste, mas também não desiste do povo. E o que ele faz? Por ser porta-voz do povo, por levar a mensagem e trazer ao povo, levar do povo a Deus, de Deus ao povo, ele, sendo mensageiro, ele vai contar a Deus a situação do povo. É interessante isso, para Deus ter piedade, ter compaixão e possa assim dar a eles a confessão, para que eles venham a se libertar da situação que estão vivendo de pecado. É interessante também refletirmos ainda, por exemplo, o Evangelho. Há duas coisas que refletimos aqui neste Evangelho. Temos o resultado da desobediência a Deus e a aliança.
É por isso que Deus quer retomar o caminho de salvação para o povo e, nesse recomeço, Ele apresenta uma chance para as pessoas. Jesus Cristo, seu próprio Filho. Essa é a chance. Aceitando, se convertendo, vivendo de acordo com como Ele viveu, é muito interessante. E aqui eu penso na mensagem, quando vi a live de Padre Zezinho, quando entrevistaram e disseram para ele como surgiu aquela canção de Uma Criança Me Parou. E ele contou uma linda história. Estava em Coimbra, quando uma criança portuguesa foi ali e o cumprimentou. Tá? E assim que ele cumprimentou aquela criança, foi incrível. Ela voltou para seus pais e ele naquele dia compôs a letra e a música e no dia seguinte já cantou para os portugueses em Coimbra. Então, o Espírito vai soprando, mas você só vai conseguir ser um mensageiro sincero, coerente, se você obedecer. Se você escutar a voz de Deus, se deixar. E ele fez isso. Então, qualquer um de nós, se quisermos realmente ser um porta-voz de Deus, levar essa bandeira de salvação às pessoas, temos que escutar. Não só escutar, mas tirar uma mensagem e, através dela, levar uma mensagem de salvação para as pessoas, para fazê-las felizes, sendo a oportunidade de tudo isso. Então, quando Jesus encontra as pessoas, o primeiro sentimento que ele tem, qual é? É de compaixão. É de trazer para eles realmente oportunidade de recomeço. Trazer para eles. Por isso a compaixão é um sentimento divino, porque nos faz sentir o sofrimento do outro como se ele fosse o nosso próprio sofrimento. Se você não está nem aí com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro, com a fome do outro, ou então se você tem a oportunidade de ajudar, mas chega aquela ajuda, você desvia na calada da noite, e aí você foi sincero, você provou para quem? Para si mesmo que você está sendo desonesto, está sendo corrupto. Estão vendo aí a Polícia Federal, de prefeito, tá, não sei quem mais? Por quê? Porque muitas finalidades de dinheiro que vieram para a questão da saúde foram desviadas. Foi para outro rumo, tomaram outro rumo. Então, Jesus quer que nós tenhamos compaixão, não no sentido de ter pena e não fazer nada, mas no sentido de dizer, o outro também é um filho de Deus, merece a mesma dignidade, o mesmo valor e merece ser amado como Deus o amou. Você está vendo aí o mundo todinho fazendo agora o que? Manifestações. Por quê? Cada morte de uma pessoa. Lá nos Estados Unidos. Pois é. Isso porque a vida, ela tem que ser respeitada independentemente da cor. É um ser humano. É branco, é preto, é amarelo, é verde. Qualquer que seja a cor, mas o sangue é vermelho, qualquer um. Por isso, todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante Deus, porque todos são filhos de Deus. Tá? É interessante que vejamos isso. Então, sentir compaixão significa ter um sentimento muito profundo, que vem das entranhas. Quem é acometido por esse sofrimento não descansa enquanto não fazer algo para diminuir a dor e o sofrimento dos outros. Quem está ligado, quem está conectado a essa realidade, ele não se sente bem se ele estiver bem e vê que o outro não está. A igreja sempre agiu assim como mãe, percebendo a dor do outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro e fazendo alguma coisa para que também o outro possa ser visto, possa ser ajudado, possa ser realmente compreendido. Tá? Por isso, o que as pessoas têm, muitas das vezes, não é como Jesus, são sentimentos de pena, de coitadinho. Isso não ajuda as pessoas a crescerem, a amadurecerem. Porque quem tem sentimento de pena, de coitadinho, às vezes até resolve o problema do outro naquele momento para se ver livre. Não é o jeito de Jesus jamais, tá? Quem tem pena não tem compaixão. E quem tem pena resolve o problema agora, mas não vai amar nunca o outro porque vai achar um empecilho. Pense nisso, é muito interessante. Pena é aquele sentimento mesquinho que não nos mobiliza, que não nos leva a nada, tá? Quem tem pena vê o sofrimento do outro, acha um coitado, acha um necessitado naquele momento, mas não move sequer um dedo para ajudá-lo e sair dessa situação de sofrimento. Por isso, Jesus aqui neste evangelho, ele olha o outro
mas ele se faz igual ao outro. Ele tem compaixão. Por isso, a mesma situação que ele está vivendo, ele quer que o outro viva. Como é que ele faz? Se é de problema de doença, ele dá-lhe a saúde. Se é de alimento, ele dá o alimento. Se é de carência, ele dá-lhe o abraço. Está sempre presente em todos os sentidos. Por isso a coisa acontece bem na vida daquela pessoa. E as pessoas se sentem bem perto de Jesus, tá? E assim, minha gente, a constatação de Jesus de que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, elucida bem essa realidade de falta de comprometimento com a vida. Às vezes a gente vê na nossa igreja, às vezes são muitos movimentos, são muitos grupos, são muitas pastorais, mas na hora de, às vezes, de assumir até um serviço para deixar uma igreja limpa, é a maior dificuldade aquela pessoa, ou aquela outra pessoa, aquele grupo, aquele outro grupo fazia parte dele. Entender? Acontece muito isso. Jesus foi quem deu esse exemplo primeiro, como vemos na carta aos Romanos, na segunda leitura de hoje. Diante da nossa fraqueza, de nosso abandono por causa do pecado, de tantos erros cometidos, Ele deu a vida por nós, para quê? Para que pudéssemos ter vida também, e vida em abundância. Então, a leitura de hoje nos leva a isso. Então, Jesus está presente, nos oferecendo este alimento na mesa da palavra e nos oferecendo o próprio corpo como alimento para nós estarmos seguros e garantidos de que também vamos, como Ele, ter a compaixão de poder ajudar e estar presente na vida dos outros. Concluo. É interessante aqui nessa conclusão. O poder tem que estar sempre a serviço. Se o poder massacra o outro, aí você não está sendo mais uma pessoa honesta, nem compreensível do amor de Deus, tá? O poder para ajudar as pessoas, expulsando de suas vidas os males que os atingem, aí sim, as pessoas têm que ter esse poder de ser capaz de poder estar expulsando o mal da vida do outro, ajudando a pessoa a fugir do pecado, tá? Aí sim. Por isso, está lá no Evangelho. Jesus vê isso, ele vê, e esse poder vem figurar na expressão espíritos maus e qualquer tipo de enfermidades, porque Jesus estava acima desses espíritos maus, dessas coisas negativas. E as pessoas que olhavam para ele com fé, ele dava de volta a dignidade que lhe tinham tirado, principalmente aqueles que estavam cobertados de doenças e tantos outros males e não tinham como realmente estar bem. Então, que esta mensagem possa chegar a você e você possa se sentir feliz, sabendo que um dia nós vamos estar assim, olho no olho, assistindo na própria igreja tudo isso que a gente está falando aqui. Mas por enquanto, assista em casa, tire um proveito para a sua vida e se torne mais um operário na construção do reino. Sem esquecer que você faz com que essa igreja também possa crescer um pouco mais quando você devolve o seu dízimo, quando você devolve a sua oferta, quando você dá a sua contribuição. Faça isso e se sinta igreja responsável em tudo de crescer cada vez mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.